Alô? Tá ligado. Autoridade presente, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de lançamento do projeto Movimento DNA, Educação Física, em parceria com a Associação Brasileira das Academias do Brasil. Convido para compor esta mesa de honra senhor Eduardo Conzenza, Renato Fiufio, professor de Educação Física, senhorita Mônica Marques, e senhor Marcelo Leite. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Peço agora a todos que fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o nosso hino nacional. Dos filhos desse sol, gentil, pátria amada.
autoridade da mesa, caros convidados e amigos, eu tenho uma pergunta para todos pensarmos a respeito da data de hoje. O que você faria para não ter uma doença cardiovascular, pulmonar, diabetes ou pior, um dos vários tipos de câncer? O que faria para não ver seus filhos, seus parentes e amigos doentes? Infelizmente, se fosse uma pílula, um remédio, as pessoas comprariam, mas como a prevenção a todas essas doenças graves depende de mudança de comportamento, de hábitos, muita gente, a maioria, na verdade, não faz nada a respeito. Uma epidemia silenciosa cresce dentro de nossas casas. A rotina na qual não sobra tempo para nenhuma atividade física, o tempo de folga ocupado pelas maratonas em frente à televisão, a um tablet, de modo geral. Tudo isso tem um custo, e esse, não fazer nada, não se movimentar, é um grande vilão para o nosso sistema público de saúde e para a história de nossas vidas. O sedentarismo tem adoecido nossos familiares, as crianças, adultos e idosos. O Brasil alcançou, lamentavelmente, uma das maiores posições no ranking mundial do sedentarismo. É o 5º país do mundo, com 46% da população sedentária. Isso é seríssimo. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. De acordo com a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, que é feita por telefone por agentes do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, mais da metade das pessoas estão com excesso de peso e mais de 20% já chegaram à obesidade. Pare e pense, olhe ao seu redor, para a sua família, para os seus amigos. Há comunidades em que os moradores não têm um equipamento público, uma quadra, por exemplo, para participar de esporte, para ter um momento de lazer. Falta a oportunidade de uma aula de futebol, uma luta, uma prática esportiva, mas a boa notícia é que a vitória contra esse inimigo, que aumenta a circunferência abdominal e as filas nos hospitais públicos, está ao nosso alcance. Essa é uma situação que já me incomodava na minha cidade natal, São João de Meriti. Por isso, tenho muito orgulho do projeto Movimento Melhor, liderado pelo professor Rafael Rosário, em São João de Meriti. Temos também presente aqui o professor Gabriel, que me orgulho muito, criado comigo, faz um trabalho maravilhoso também nos Brizolões, mesmo em meio à dificuldade. Eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer o empenho do Rafael, do Gabriel, nessa missão. Obrigado, Rafael, obrigado, Rafael. Mas essa é uma ação, um trabalho de formiguinha. É preciso que este tipo de iniciativa se multiplique dezenas, centenas e milhares de vezes por todo o estado do Rio de Janeiro e por nosso amado Brasil. São necessárias ações articuladas para virar este jogo. Eu encontrei nesse projeto que estamos lançando hoje uma possibilidade de resposta para essa questão. A proposta do Movimento DNA, Educação Física, une vários setores da sociedade civil organizada, tratando do problema do sedentarismo e suas complicações na saúde de modo amplo e aprofundado. Me chamou a atenção, por exemplo, a proposta do Movimento DNA de dar formação continuada aos professores de educação física na rede pública. Isso é de suma importância, qualificação. Colocando-os num lugar de importância, tanto para a saúde pública, quanto para a educação. Educação, para quem educa, é essencial. Formar bem os professores, valorizá-los e, ao mesmo tempo, criar uma nova geração de crianças com a consciência da importância do movimento e, evidentemente, com a saúde bem melhor. Outra iniciativa com imenso potencial proposta pelo Movimento DNA de Educação Física é o desenvolvimento de ações em comunidades com maior vulnerabilidade social. A meta é levar a prática de atividade física pelo menos 400 pontos de transformação. E hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro 1.018, se não me engano, comunidades, lamentavelmente a maioria delas conflagrada pelo tráfico, aonde hoje famílias estruturadas não conseguem oferecer dignidade para os seus filhos. A mãe precisa ir para a rua trabalhar e essas crianças ficam ociosamente na rua, sendo absorvida e adotada por traficantes
e inserindo essas crianças cada vez mais no mal, no tráfico, no roubo e aí por diante. Trabalhando nas escolas, nas comunidades, estamos semeando o futuro, criando uma cultura de movimento que traz vida, saúde para nossas famílias, saúde no pleno sentido. Em estarmos juntos, como parceiros, praticando exercício nas praças, com nossos vizinhos, no lazer, tirando muitas vezes as crianças, como eu disse, e adolescentes, das companhias ruins, ajudando na conquista do peso adequado, fora das filas dos hospitais, saúde, educação e segurança pública andam de mãos dadas. São soluções conjuntas para um cenário complexo que vivemos. Esse projeto é um investimento no nosso futuro e eu estou muito honrado com essa parceria. Meus parabéns. Conte sempre comigo e com essa Casa de Leis. Quero aqui, nesse momento, agradecer aqui a presença do seu Franco José Vieira, gabinete do deputado Carlos Augusto, que é um amigão. Carlos Augusto é um delegado, chegou nessa casa no primeiro mandato e mostrou por que veio e tem feito a diferença. Me orgulho muito de ter ele como parlamentar aqui nessa casa. Luiz Felipe de Almeida, superintendente da Secretaria de Saúde, São João de Meriti, seja bem-vindo. Leandro, chefe do gabinete do deputado Salema, outro parceiro do deputado, por coincidência, os dois do segmento da área de segurança a qual pertenci. Coronel Salema, vocês viram aí em vídeo, um homem que, honrado, que fazia um belo trabalho nas unidades militares por onde ele passou, conseguindo ali incutir, né, a parceria independente da hierarquia militar. Eu costumo dizer que a hierarquia militar, na vida militar, não é para ninguém subjugar nem preterir ninguém, é apenas para definir funções, e ele sabiamente conseguiu fazer isso com muita maestria. Convido o senhor Eduardo Cossenza, líder do Movimento Social do DNA, Educação Física, para apresentar o projeto Movimento do DNA Educação Física. O senhor dispõe de 20 minutos, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia a todos. Queria agradecer ao deputado Marcos Miller pelo espaço, nos dar essa oportunidade e cumprimentando o deputado, presidente da mesa, eu cumprimento os outros membros da mesa. Bom, vou apresentar o que é o Movimento DNA a vocês. Quem somos, né? Somos um movimento social voluntário, isso é bom frisar, idealizado por profissionais de educação física, cujos propósitos são fortalecer a educação física e combater o sedentarismo. Em articulação com os diversos atores sociais, poder público e toda a sociedade, aumentar a percepção da sociedade sobre a importância da educação física em seus diversos segmentos: saúde, educação, esporte e lazer. E aí eu vou me prender um pouquinho explicando a importância da educação física em cada segmento desse. Para só, na saúde, hoje, quantidade de artigos científicos mostrando a importância do exercício na saúde é uma coisa imensa, né? E cada vez sai um novo, nós temos vários agora ainda já de 2019, cada um que sai um artigo novo, eu me encho de orgulho, eu fico cada vez mais convencido, né, e apaixonado pela minha profissão, cada vez mais convencido da assertiva em ter escolhido a educação física como a minha profissão. Então a gente vê aqui, na saúde, o Ministério da Saúde fala que 72% dos óbitos no Brasil
são por conta das doenças crônicas não transmissíveis, né? Quais são as principais doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, hipertensão, as doenças crônicas respiratórias e o câncer. Em todas essas doenças, a importância do papel da educação física, ou seja, do exercício, que nós é que prescreveremos para a melhora da saúde. Vamos fazer uma comparação? Quem é que trata? É o médico ou é o remédio? O remédio sem a prescrição adequada do médico pode até matar. Então é o médico que trata, o médico é que cura. Por que é diferente na educação física? Não é não. Somos nós que vamos prescrever o treinamento para que ele tenha um resultado positivo e que tenha um resultado tão importante na saúde como tem, né? Então nós vemos, por exemplo, que ele serve para minimizar a presença dessas doenças na nossa sociedade e participar no tratamento de todas elas. Olha que orgulho! Olha como a gente tem que se orgulhar de ser profissional de educação física. É muito legal isso. Repara só, na educação, a gente sabe que o exercício melhora a cognição e o rendimento escolar. Olha só, nós melhoramos através do exercício o rendimento dos nossos alunos, daquelas crianças que estão na escola. Olha o valor do profissional de educação física aí, é imensurável. Então, em termos de esporte, nós estamos aí, podemos estar falando do esporte de alto rendimento, onde é fundamental a presença lá do profissional de educação física, mas desde o início dele, para chegar ao alto rendimento, a presença do profissional de educação física, né? Já na escola, já nos projetos sociais, já desde a infância. Fora que é justamente ainda criança que se cria esse hábito de vida, um hábito de um lazer ativo, da prática de um esporte de forma recreativa. Não que vá ser um atleta para fazer esporte, que eu vou ser. Não. Eu falo do esporte participativo, da pelada. Normalmente aquele que joga com regularidade sua pelada é porque teve uma boa relação com o seu professor de educação física lá na escola. Então repara só a nossa importância dentro da sociedade. Então eu fico realmente assim, cada vez mais apaixonado por essa profissão. Pode passar. Nós vemos aqui, os objetivos estratégicos desse nosso movimento, está ali. Combater o sedentarismo em sinergia com os diversos setores da sociedade. Valorização dos profissionais de educação física em todos os segmentos de atuação. Sábado agora, nós vamos ter um seminário, Educação Física Escolar e a ação para o professor de educação física. E a importância do professor de educação física. Foi uma parceria feita com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, e vai estar sendo realizado nesse sábado. Essa é uma proposta nossa. As parcerias serão todas nesse sentido, de estar fazendo a capacitação, de estar montando seminários, de estar participando
de tudo aquilo que possa mudar esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Pode ir. Então, aí os eixos operacionais: conscientização da sociedade no combate ao sedentarismo, sociedade. E aí eu falo com todos que estão aqui, são profissionais de educação física ou não. O deputado colocou uma fala ali maravilhosa. Repara só, dentro do nosso condomínio, dentro do nosso trabalho, nós, como profissional de educação física, dentro da escola, nós, profissional de educação física, temos que estar mudando a cabeça. A cabeça dessas pessoas, daquele condômino, daquele vizinho nosso. Nós não podemos estar estimulando esse indivíduo à prática do exercício. Nós não podemos estar mostrando, indo a um condomínio, fechando com o síndico, dando uma palestra. São ações que a gente pode estar fazendo. Basta querer, basta entender a nossa importância para mudar esse cenário que nós nos encontramos. Então, olha lá, suporte ao professor, apoio direto institucional, conexões com segmentos representativos, parcerias e apoios institucionais. Nós hoje estamos fazendo uma parceria aqui, nos cedeu o espaço para que a gente pudesse estar falando sobre sedentarismo. Nós estamos fazendo uma parceria, a Mônica está vindo de São Paulo, a professora Mônica vindo de São Paulo, para poder falar sobre sedentarismo, né? Então, várias ações serão feitas nesse sentido. Bom, eu vou passar um resumozinho para vocês do que é, num vídeo, do que é o DNA Educação Física, tá? E nossas propostas, nosso propósito. Pode ir. Da criança, a vovó, que esteja na comunidade, também no condomínio, que tire as pessoas do sofá, que seja tão maneira quanto maratonar a sua série favorita, um movimento pelo movimento. Afinal, você sabe, 1 em cada 4 pessoas do mundo está acima do peso. O Brasil não vai nada bem. E o nosso Rio de Janeiro, quem diria, está entre um dos mais sedentários. A gente pode mudar isso. Se a atividade física realmente está no seu DNA, você é um dos nossos. Você é DNA Educação Física, um movimento que nos une para fortalecer a categoria, oferecer capacitação em todos os níveis, e não só na nossa área, mas também contábil, jurídico, técnico, marketing pessoal, redes sociais e muito mais. Defender os nossos interesses comuns e valorizar a nossa atuação. Se isso mexeu com você, vem com a gente. A população, mais do que nunca, precisa de nós. Envelhecemos cada vez mais rápido e nossas crianças não têm estímulo para brincar. E tem gente que nem sabe por onde começar. E precisa descobrir que se mexer é um jeito de sentir-se bem. De dentro para fora. Cada um no seu ritmo, um passo por vez. Juntos, vamos movimentar a sociedade. Se você olha para a sua realidade como profissional de educação física... E esse é o DNA, né? Nada mais do que a compreensão da nossa importância na sociedade. Imaginando o seguinte, que nós realmente, profissionais de educação física e de outras profissões também, que unidos por esse propósito, nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos sair desse ranking que não é agradável a ninguém, muito menos aos profissionais de educação física
que são os atores principais, que são os principais autores ou atores desse processo, né? Então, isso não nos deixa satisfeito. E aí, o que eu digo a vocês é o seguinte: se vocês acham que nós realmente, porque isso eu tenho certeza, que nós unidos, nós podemos mudar o ranking, nós podemos mudar essa situação atual, nós podemos mudar a sociedade, torná-la uma sociedade mais ativa e saudável. Obrigado. Agora passo a palavra para a senhora Mônica Marques para apresentar a palestra Atividade Física ao Combate ao Sedentarismo. A senhora dispõe de até 30 minutos, fique à vontade. Bom dia, gostaria de agradecer o convite, deputado Marcos Miller, cumprimentar todos da mesa e dar um cumprimento especial a todos que estão aqui. Quem aqui é profissional de educação física? Levanta a mão. Parabéns, porque a nossa causa é muito, muito nobre e eu espero que nessa meia hora eu consiga trazer para vocês um pouco mais de informação e o que está acontecendo aí nesse mundo afora, né? E de que maneira que a gente pode se engajar mais e fazer com que o nosso país seja um pouco mais ativo. Vou me apresentar para vocês. Eu sou diretora técnica da Companhia Atlética, que opera 17 unidades, 17 academias pelo Brasil. Por conta disso, fui convidada a ser representante nacional da ARCAD Brasil. A ARCAD Brasil é a Associação Brasileira de Academias, que surgiu aqui no Rio de Janeiro. Hoje são 1.100 associadas, 1.100 academias associadas. O nosso presidente é o medalhista olímpico Gustavo Borges. E nós temos lá na ARCAD uma característica muito semelhante ao DNA, que é também a questão do voluntariado. Então, assim como o Gustavo Borges, que é o nosso presidente, todos os 7 diretores e todos os 15 representantes regionais são todos voluntários. Ninguém ganha nem um centavo para fazer as ações que a gente faz em prol do mercado das academias e agora também com o lançamento do projeto Brasil Mais Ativo, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Por conta dessa representação da ARCAD, acabei indo parar no conselho diretivo da IRSA. A IRSA é International Health and Racquets Sports Club Association, é a maior associação de academias do mundo, que hoje está presente em 86 países, são 10.000 academias participantes. Esse conselho diretivo se reúne a cada 3 meses lá nos Estados Unidos para discutir para onde vai o mercado de fitness no mundo e de que maneira que a associação pode ajudar, né, o setor no sentido de proteger, promover e fazer com que o setor cresça. E é realmente hoje a maior entidade em termos de academias. Eu estava lá em dezembro do ano passado, conversando com o presidente da IRSA, quando tocou o telefone, era a doutora Fiona Bull, que é a pessoa responsável pelo Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Organização Mundial da Saúde. Ela trabalha lá no quartel-general nos headquarters, né, da Organização Mundial da Saúde, fazendo um convite para que a IRSA integrasse um painel de discussões que eles chamam de diálogos, né, para discutir como que poderia, como é que o setor privado poderia atuar, ajudar, né, a combater o sedentarismo no mundo. E ela pediu, em especial, que ele indicasse a participar desses diálogos alguém da América Latina, preferencialmente do Brasil, justamente porque nós somos o 5º país mais sedentário do mundo. E foi assim que eu fui parar lá no quartel-general em Geneve. Já fizemos 3 diálogos e uma situação muito interessante, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Imagina se alguém na Organização Mundial da Saúde chamasse cada um de vocês hoje e perguntasse assim: o que é que você, no seu trabalho, no setor não governamental, ou como setor privado, ou como indústria esportiva, o que você sugeriria? O que nós podemos fazer para tirar mais gente do sofá? Como que nós podemos tornar a população global mais sedentária? E esse foi o meu desafio, então, do último ano.
como que a gente leva essa mensagem, o que a gente pode fazer, como que a gente pode transformar a nossa comunidade, como que a gente pode transformar a nossa escola, como que a gente pode transformar o nosso mundo, tornando a qualidade de vida das pessoas melhor. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, vou passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi nesse último ano, trabalhando bastante com esse tema e já movimentando aqui no Brasil, né, o que a gente consegue fazer. Essa mesma palestra que eu estou dando aqui para vocês hoje, eu já ministrei no Congresso Nacional, no Senado, no Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, no CREF 4, e também no Ministério da Saúde. Então, de lá para cá, a gente já vem mobilizando, né, o setor público. E com a consciência, né, como profissional de educação física que sou, né, de que cada um de nós não depende não só do Estado ou só do setor público ou de resoluções. A gente pode fazer muita coisa em casa. Às vezes somos nós que precisamos sair do sofá, às vezes nós podemos tirar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos do sofá, nós podemos contribuir e muito. Então, antes de mais nada, isso aqui tudo é um convite muito grande ao voluntariado. O que cada um de vocês pode fazer para mudar o nosso mundo e especialmente o nosso Brasil, que está tão paradinho, tão sedentário e que tem consequências tão relevantes e o impacto na saúde desse sedentarismo todo. Pode mudar? Então, olha só, apenas 15% dos adolescentes brasileiros se exercitam o suficiente. Essa notícia, gente, saiu há 2 semanas atrás. Olha que triste. E esse é um foco, deputado, que nós precisamos dar muita, muita atenção. Porque pela primeira vez nós estamos falando, depois de mais de 60 anos, em uma geração que provavelmente vai viver menos do que a geração anterior. Essa geração de adolescentes que está aí. Porque ela não fazendo atividade física suficiente, daqui a uns anos a tendência de desenvolver diabetes, hipertensão, obesidade eleva exponencialmente. Então isso é muito, muito sério. Não adianta a gente fazer reforma da Previdência, né, tentar pagar as contas de hospital público, se a gente não cuidar disso daqui. Porque não existe sociedade que consiga bancar uma geração inteira sedentária com doenças crônicas não transmissíveis. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde vem tratando esse assunto com tanta seriedade e agora engajando mais pessoas nessa luta contra o sedentarismo. Pode trocar. Como já foi dito aqui, nós somos hoje o 5º país mais sedentário do mundo e apenas como curiosidade, os 4 que são mais sedentários do que nós são Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Ilha Samoa. Olha que legal, nós somos o 5º do ranking do sedentarismo. De verdade, gente, eu tenho vergonha, como profissional de educação física, de uma estatística como essa. Não tem como a gente saber disso e ficar parado. Não tem como a gente saber disso e não fazer nada. Então, cada um de nós pode fazer qualquer coisa, nem que seja levar as crianças no parquinho, né? Pode trocar? Como já foi dito aqui pelo Cossenza, né? 71% é a estatística que a gente tem lá do OMS das pessoas que morrem no sofá. Então, 71% da população mundial hoje morre de hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica e vários cânceres que são relacionados com a falta de atividade física. Essa é a estatística do sofá, né? Pode trocar. Aqui no Brasil especificamente, nós temos um cenário muito, muito preocupante, deputado. Olha só, diabetes nos últimos 10 anos passou de 6,3% para 9,9%. Pode passar a próxima. O excesso de peso foi de 47% para 57%. Estamos falando dos últimos 10 anos. Olha como a gente está piorando. Então, isso é muito, muito sério. E o próximo, hipertensão arterial, de 25% para 27%. Então, a gente vê que realmente as despesas no setor público nos últimos 10 anos, somente com essas 3 doenças, ela aumentou muito, muito. Eu tive a curiosidade de ir numa farmácia e perguntar qual é o medicamento mais usado nesses casos, né? São medicamentos de uso contínuo que a pessoa toma a vida inteira. E eles custam aí 100, 120 reais por mês. Então, você tem uma despesa no setor público de mais ou menos 1.200 a 1.500 reais por pessoa
estamos falando só de remédio, não estamos nem falando de consulta, internação, tratamento, nada disso. Então, olha o custo que esse sedentarismo está trazendo para a gente na saúde pública. É uma coisa insustentável. Pode passar? Então, esse aqui é uma foto lá do grupo que está participando dos diálogos, né, para o combate ao sedentarismo. Essa é uma foto lá no quartel-general da Organização Mundial da Saúde. Pela IRSA, né, nós temos já um movimento, né, o objetivo lá da Associação Mundial das Academias é chegar lá em 2030 com 230 milhões de praticantes. Hoje no mundo são 160 milhões de praticantes. Então a gente tem uma tarefa aí de muita divulgação, muita conscientização, muito trabalho duro para conseguir chegar nessa meta. Pode passar? E aí vem algumas considerações que são muito interessantes, de que tudo que a gente pode fazer traz algum resultado. Olha só que interessante. A média de sedentarismo no mundo global é de 28%. Pode passar? E aqui no Brasil, hoje, nós temos 47%. Né? No mundo, a Organização Mundial da Saúde criou um plano de ação global de combate ao sedentarismo que eles chamam de GAPA, Global Action Plan on Physical Activity. E aqui, obviamente, vocês não vão conseguir ler, né? Mas só para poder dar uma geral, são 20 itens divididos em 4 grandes grupos. Se vocês consultarem o site da Organização Mundial da Saúde, vocês vão encontrar um resumo desse em português, um material muito rico, muito interessante. Mas esses 4 grandes grupos são criar pessoas mais ativas, criar sociedades mais ativas, criar ambientes mais ativos e criar sistemas mais ativos. Criar pessoas e sociedades mais ativas é o que nós aqui fazemos todos os dias, mas podemos fazer mais e melhor, né? Criar ambientes mais ativos, deputado, é muito relacionado com mobilidade urbana, ciclovias, parques, ambientes onde as pessoas possam ir para fazer exercício. Entra aí os condomínios, entram todos, ou seja, nós precisamos pensar, né, em todas as oportunidades, todos os locais onde é possível algum tipo de atividade física. E por último, né, sistemas mais ativos é o que nós estamos fazendo aqui. É o que o americano chama de advocacy, que é você defender uma causa. Você conversar, né, com as pessoas que decidem, setor público, setor privado, para defender a atividade física, promover a atividade física, fazer com que as pessoas realmente se tornem mais ativas. Só uma curiosidade, o item em criar sociedades ativas, o segundo item do projeto, diz respeito a criar eventos de participação em massa. Então, que você possa movimentar grandes quantidades de pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, essa campanha se chama Let's Be Active, então sejamos ativos, everyone, every day, everywhere, todos os dias, em todos os lugares. O mundo inteiro está nessa batalha hoje, todos os dias, em todos os lugares. É isso que a gente precisa pensar. Então, aqui no Brasil, a gente precisa rever alguns conceitos, né? Quando a gente tenta, por exemplo, limitar o número de alunos por professor, a gente está indo contra um movimento mundial que diz exatamente o contrário, que você precisa ter a maior quantidade possível de pessoas participando. Então, é importante que essa atividade física chegue nas praças, nas praias, nas ruas, e não que você faça o caminho contrário. Tudo aquilo que encarece, tudo aquilo que coloca uma barreira por exercício, tudo aquilo que dificulta o acesso, vai contra esse projeto da Organização Mundial da Saúde de 2018 até 2030. Então, essa minha fala com vocês é para que a gente realmente faça uma reflexão profunda sobre o caminho que nós temos tomado nos últimos 20 anos. Toda vez que a gente coloca, por exemplo, uma obrigatoriedade de um atestado médico ou de uma avaliação física, você pode até estar pensando numa qualidade de prescrição melhor, mas nem todo mundo vai ter acesso. Você está colocando mais uma barreira, mais uma dificuldade. Quando, na verdade, o que vai fazer a diferença na pessoa, às vezes, é subir uma escada, é caminhar na praça, é ir de bicicleta para o trabalho. Então, quando a gente fala de uma campanha
global contra o sedentarismo, a gente fala de derrubar barreiras, de não colocar regulamentações, de não dificultar o acesso à atividade física. Isso é muito, muito importante. Próximo. Então, olha o tamanho do nosso desafio, né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta que me fizeram lá. O que você pode fazer? Porque nós temos 47% de sedentários e para chegar na média global, falta 19%. Se a gente considerar a população brasileira com mais ou menos 200 milhões, então hoje, agora, neste minuto, nós aqui temos que tirar 38 milhões de brasileiros do sofá. 38 milhões de brasileiros. Imagina 38 milhões de pessoas a mais fazendo atividade física. O mercado que existe para todos nós, né? E o impacto que isso traz na saúde pública. Pode mudar? E aí, gente, tem algumas questões, né? Eu cresci, eu aprendi, eu fiz a faculdade há 30 anos atrás, né? Eu aprendi na faculdade que a atividade física podia ser muito perigosa para algumas pessoas, né? Que existe muito risco, que a gente precisa ser extremamente cauteloso quando a gente recebe um aluno. E tive uma surpresa muito grande o ano passado, 2018, quando o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o American College of Sports Medicine, publicou as novas diretrizes, né, para a prescrição de exercícios. O que eles fizeram, gente? Olha que interessante. Eles fizeram uma revisão de 135 estudos que foram revisados por 60 mestres e doutores do mundo todo. E eles revelaram qual é o risco real de você praticar atividade física. A estatística do sofá a gente já tem, né? 71% das pessoas morrem no sofá. Vamos agora saber aquelas que se exercitam, qual é o real risco. Então, o que eles publicaram ano passado? O livro deles já está disponível, depois eu vou passar a referência para vocês. Primeiro, fazer exercícios é perigoso? Pode passar. Estudos de Harvard aqui. Pode passar? Quando você faz exercício, você diminui em 35% o risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Lembra que a gente falou de 38 milhões de pessoas que estão lá no sofá a mais? Se nós estivéssemos na média global de sedentarismo, talvez nós tivéssemos 13 milhões de pessoas a menos com doença cardiovascular. Né? E aí lembra que eu falei que custa R$1.000 a R$1.500 por ano só de remédio? A gente está falando aqui de 13 bilhões de economia no orçamento da saúde. Um item só. Se nós tirássemos 38 milhões de pessoas do sofá, nós poderíamos diminuir em 30% a depressão e a demência, e aí teríamos 11 milhões de pessoas a menos. Uma economia possível de 11 bilhões no setor da saúde, né? E quando a gente fala de câncer de cólon e de diabetes tipo 2, a gente poderia ter talvez 19 milhões de pessoas a menos com essas doenças. Então, só aí mais 30 bilhões no nosso orçamento de caixa. Falando só de 4 ocorrências mais comuns de doenças crônicas não transmissíveis. Então, gente, aquilo que a gente faz é muito importante. E a economia que a gente gera, deputada, é muito, muito expressiva. Então, quando a gente coloca os números da população brasileira e o tanto que a gente pode contribuir, isso não tem fim. E aqui nós falamos só de remédio, lembra? A gente não falou de internação, a gente não falou de cirurgia, a gente não falou de hospital nem de médico. Pode passar. E aí vem a pergunta, né? Exercício machuca? Eu aprendi que, nossa, exercício é muito perigoso, você vai machucar, né? Você vai destruir seu joelho, você vai destruir seu tornozelo, sua coluna. Há 30 anos a gente não tinha estatística. A verdade é que as estatísticas dizem algo um pouquinho diferente, especialmente num ambiente mais controlado, como é o tipo de uma academia. Pode passar. Então, vem aí, né, os dados lá do American College of Sports Medicine. Esse é o livro, recomendo para vocês, quem ainda não tem edição nova, porque esse conceito realmente é muito novo. Pode passar. Olha só sobre risco de lesões. Risco de lesões, olha. Caminhada e atividades físicas moderadas são associadas a um risco muito baixo de lesões musculares, ao passo que os esportes competitivos são associados a um risco maior, né? Quais esportes? Olha só, o risco de lesões musculares é maior em atividades onde existe contato direto ou risco de queda.
Então, o número 1, gente, é ciclismo. Claro, né? O cara está lá pedalando 40, 50 por hora, ele cai, ele vai se quebrar inteiro. Agora, o cara que está numa ergométrica, no condomínio, ou na casa dele, ou na academia, ele não vai cair da bicicleta. Eu não conheço ninguém que tenha se machucado numa aula de spinning. Não conheço, e a gente tem 35 mil clientes treinando todos os dias. Então, aquilo que a gente faz num ambiente controlado, em especial nas academias, quando você pensa em termos articulares, é muito, muito seguro, né? É muito difícil você encontrar. E aí, por que a gente tinha essas informações, né, de tanto risco? Ah, e você vai machucar, tudo que você faz machuca. Porque a literatura que a gente vem dos esportes competitivos, e normalmente esses estudos são feitos ou com militares ou com atletas de elite. E isso tem muito pouco a ver com o cidadão comum, com aquela pessoa que vai caminhar, que vai pedalar, que vai para uma academia, que vai treinar 2, 3 horas por semana. Então, pensem nisso. Aquele risco que a gente pensava que era muito, muito alto, na verdade ele não é tão grande assim, especialmente se a pessoa não está fazendo esporte de elite e em especial atividades que não tenham pancada e que não tenham a queda. Pode passar? E aí vem assim, exercício mata, e vem uma crítica às vezes para a nossa imprensa, porque quando morre alguém na academia, sai, né, no Jornal Nacional, sai no Fantástico, mas qual é a estatística real disso? Quantas pessoas os senhores aqui conhecem que passaram por uma experiência dessa? E em contrapartida, quantas pessoas os senhores conhecem que morreram de infarto, de hipertensão, de obesidade, de diabetes? A estatística realmente é muito pequena, pode passar. Olha só que interessante. Hoje, né, nós sabemos, a evidência científica diz o seguinte: uma morte súbita cardíaca a cada 1,5 milhão de episódios vigorosos. Estamos falando aí do CrossFit, tá? 1 a cada 1,5 milhão de práticas, é extremamente baixo. Quando a gente fala do exercício leve, moderado, tipo aula de dança, aula de zumba, aula de step, isso que a mulherada adora fazer, né? É uma morte súbita cardíaca a cada 36,5 milhões de episódios, gente. Está muito mais fácil ganhar na loteria do que você, sendo saudável, vai praticar uma atividade leve ou moderada, vai morrer disso. Então, é muito baixo mesmo, né? E a estatística que mais se assemelha com a gente nas academias é a que está publicada nesse mesmo livro da ACM, né, Associação Cristã de Moços, que é uma morte a cada 2.800.000 horas pessoa, ou seja, você precisa nascer de novo várias encarnações para tentar morrer em função do exercício, né? O que a gente sabe? Claro que as pessoas que têm alguma condição já patológica, elas vão ter que ter uma prescrição específica e tudo, mas essas pessoas normalmente já apresentaram sintomas, já estão medicadas, e elas procuram um atendimento mais especializado, né? Então, realmente, gente, o risco é muito, muito baixo. Esse é o risco absoluto, né? Se você for um corredor, a estatística é uma morte a cada 256 mil corredores. E não é por ano, não, é 256 mil pessoas que correm, vai ter uma morte súbita cardíaca. Então, é muito, muito baixo. Pode passar. E aqui, gente, essa é a transparência mais linda do livro inteiro. E essa vale a pena a gente realmente comentar. Por quê? Esse risco que é pequeno, né, que é muito, muito baixo, que eu acabei de falar para vocês, ele ainda diminui quando você começa a fazer o exercício. Então, vocês têm a linha pontilhada, que é a linha de cima. Quando você está sedentário, você tem esse risco de base, tá? E se você fizer uma atividade muito, muito intensa estando sedentário, o seu risco é realmente muito maior, é aquele asterisco lá em cima, aquela pontinha que vocês estão vendo ali. Só que quando você começa a fazer exercício, já depois de 2, 3 semanas, esse seu risco de base, ele cai pela metade. E conforme aumenta a quantidade de dias por semana que você treina, no esforço vigoroso, o risco também cai. Então, se você treina 1 ou 2 dias por semana, cai mais um pouco, 3 ou 4 vezes, e 5 vezes cai muito. Então, aquela pessoa que faz exercício 5 vezes por semana, mesmo numa atividade física muito intensa, vai ter um risco ainda menor. Então, gente, tudo aquilo que a gente faz bem
faz bem para muita gente, e muito bem. Então, quando a gente fala que a pessoa está lá doente, hipertensa, com osteoporose, o exercício ele é uma parte importante e integrante do tratamento médico, inclusive, daquela pessoa. Então, é o contrário, se a pessoa está hipertensa, né, a não ser em casos muito, muito graves, o exercício tem que fazer parte da vida dela, vai ajudá-la a diminuir os riscos. Então, não podemos mais pensar no exercício como um risco, e sim como mitigador dos riscos, ele diminui os riscos. Então, recomendo a leitura, esses são os capítulos 1 e 2 desse livro do American College of Sports Medicine. Nós temos aí a obrigação, né, de transmitir essa mensagem para a sociedade. O que nós fazemos não machuca, não mata, é o contrário. O que mata é o sofá. Ok? Pode passar. E aí tem mais uma curiosidade, né? De uma discussão antiga, puxa, mas tem que fazer o tal do atestado médico, o exame médico, né? O livro do American College of Sports Medicine trouxe esse texto, inclusive eu fotografei o texto igualzinho, pode passar? Que diz o seguinte, ó: não há consenso sobre a extensão da avaliação médica, seja exame físico, teste de esforço ou mesmo teste de esforço máximo, tá? Necessária como parte do processo de triagem de pré-participação, ou seja, não é porque a pessoa fez um exame médico ou mesmo um eletrocardiograma que ela vai estar isenta da possibilidade de uma ocorrência cardíaca durante o exercício. A ciência não mostrou esta evidência, não existe essa conexão, tá? Agora vamos lá, só para deixar bastante claro. A Mônica falou que não é para fazer exame médico, não é isso. Check-up e exame médico todo mundo deve fazer para cuidar da sua saúde, mas tem muito pouca relação com o fato de fazer exercício ou não, ok? É isso que eles estão dizendo aqui. Claro que todo mundo tem que fazer, claro que todo mundo tem que se cuidar, mas não é porque você vai fazer o exercício, é porque você tem que cuidar da sua saúde mesmo, ok? Então, hoje, pelo American College of Sports Medicine, se você não tem nenhum sintoma parecido com doença cardiovascular, e você quer fazer uma atividade leve ou moderada, o início é imediato. Sai do sofá agora, vai caminhar, vai pedalar, vai fazer alguma coisa pela sua saúde. Então, o que nós precisamos, não coloquem barreiras, né? Nós aqui não vamos defender uma série de empecilhos. A pessoa está lá em casa, a gente vê isso na academia todo dia, deputado. O aluno passa, a pessoa sedentária, 2, 3 anos decidindo que tem que fazer exercício. O dia que ele chega lá, a gente fala, não, amigão, volta para casa que você tem que ver o médico. Aí, depois de 2 meses, ele consegue chegar no médico, ele fala, não, amigão, não vai ser dessa vez, agora você tem que fazer exame. Então, nós estamos criando condições para um sedentarismo louco. Nós estamos colocando tanta barreira, tanta dificuldade, tanto empecilho, quanto o que precisa é tão simples quanto levantar do sofá e caminhar. Ok? Vale a reflexão. Próximo. Então, a gente tem aí o próprio American College of Sports Medicine, que tem uma campanha chamada Exercise Medicine. Cossenza falou aqui, exercício é remédio, ele é parte importante, integrante de quase todos os tratamentos, né, das doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar? Então, o nosso desafio aqui no Brasil, deputado, é uma mudança de modelo mental, né? Então, o exercício não é um risco, e sim ele diminui os riscos, né? Avaliação física, testado médico, excesso de obrigações, excesso de regulamentações dificultam a prática, encarecem a prática. Então, vamos pensar muito bem antes de colocar leis que impõem mais essas obrigações. A gente vem fazendo isso há 20 anos e o resultado não está sendo bom, a gente está em 5º lugar do sedentarismo. Vamos repensar isso, né? E a atividade física deve ser praticada por todos, em todos os lugares, todos os dias. É isso que globalmente está se pregando no mundo inteiro. Pode passar. Nas casas legislativas, então temos alguns pedidos, né? Tirar essas barreiras que dificultam o acesso imediato ao exercício, avaliação, exame, atestado, restrição, regulamentação, obrigação. Não precisa nada disso, não tem estatística científica. E a questão agora da reforma tributária. Nós temos uma situação também no Brasil, onde a atividade física é taxada da mesma maneira que o álcool e o cigarro, como outros, nas taxas mais altas. Então, aonde for possível influenciar, né,
que as nossas ações, né, sejam, que as nossas ações de atividade física, ou tudo relacionado com atividade física, possa estar nas menores alíquotas possíveis. Pode passar, já estou terminando. Nos Estados Unidos, existe um projeto de lei, por exemplo, que isenta, deduz do imposto de renda as despesas com atividade física. Já passou no Congresso e está no Senado. Na Rússia já foi aprovada essa lei, eles conseguem já deduzir as despesas de imposto de renda das despesas de atividade física no imposto de renda. Então, isso são algumas possibilidades. Pode passar? Pela CAD Brasil, nós estamos também criando uma campanha para tornar o Brasil mais ativo. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, é só clicar www.brasilmaisativo.com.br. E o que nós queremos exatamente é reduzir as barreiras e fazer com que mais gente participe. Pode passar? Então, aí são fotos da palestra que nós fizemos no Congresso, aqui no Senado. Pode passar? E é isso, gente. Eu gostaria de novo de agradecer a vocês o momento, a possibilidade de estar aqui e a oportunidade principalmente de passar essa mensagem, né? Nós que estamos aqui somos apaixonados pela atividade física, tenho certeza disso, né? O professor de Educação Física é uma pessoa realmente muito especial. A gente não faz isso só por profissão, mas também por muito amor e por muita convicção. Eu espero que esses dados que eu passei para vocês possam ajudá-los e me coloco à disposição de vocês, também do deputado, das pessoas da mesa, para ajudar naquilo que for possível. Obrigada. Alô. Eu vou sair do protocolo um pouquinho e dizer que agradeço a Deus pela oportunidade de hoje, aliás, de toda a minha vida, dizer para vocês que às vezes nós temos momentos na nossa vida que são momentos ímpares, que a oportunidade chega, né, e a gente às vezes está muito distraído para absorver o que ela está te oferecendo de melhor. Costumo dizer que o pessimista vê na possibilidade uma dificuldade, e o otimista vê na dificuldade, muitas das vezes, a possibilidade. Nós tivemos aqui hoje a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de pessoas que empenharam tempo da sua vida, Mônica, Eduardo e tantos outros, que estão aqui presentes na data de hoje, nos oferecendo o melhor. Obrigado, Mônica, obrigado, Eduardo, de seu conhecimento, que muitas das vezes, a duras penas, num tempo na universidade, às vezes ausente da família, se atualizando, mestrado, doutorado. Nós temos aí a grande poetisa chamada Cora Coralina, me orgulho muito também. Ela diz que o saber se aprende nos livros e com os mestres, e a sabedoria com a vida e com a humildade. Então, que podemos sair daqui hoje com o entendimento que não podemos aqui esfriar, entendeu? Olha o tamanho da nossa dificuldade, olha o risco que nossos jovens, qualquer pessoa, nossos idosos estão correndo. O Brasil é um país que vai envelhecer, já está envelhecendo rapidamente. E esses profissionais estão aqui nos oferecendo toda a informação, todo o suprassumo do que eles conheceram para nós podermos ajudar. Iniciativa aqui, né? Cada um possa ser voluntário. Lamentavelmente, muitas reuniões, muitas sessões como essa, se aproveita muito pouco. Né? Aquele exemplo 80-20, 20-80, que possamos estar aqui hoje com 80% de aproveitamento, possamos ser realmente agente multiplicador. Dizer para vocês que muitas vezes não é fácil conseguir um espaço, isso aqui era para estar lotado de pessoas, mas hoje nós temos a rede social que podemos alavancar, né, e regimentar pessoas para comprar nossas ideias. Eu costumo dizer que escuridão é ausência de luz. Hoje nós lamentamos muito do risco, da segurança, lamentamos muito, né, do que vem acontecendo pela ausência de políticas públicas, mas tudo, né, o caso está em questão hoje, começa pelo voto, começa a não selecionar direito uma liderança, um presidente de associação, um político, um professor, né, seja quem for. Falamos aqui da nossa deficiência de cultura, de inteligência, em assimilar as coisas,
Nós precisamos realmente de pessoas que venham fazer o bem. Eu sempre cito isso quando tenho oportunidade. Minha mãe é de Cardoso Moreira, interior do Rio de Janeiro. Sabemos também da condição cultural desse estado. Se não chega na capital, imagine no interiorzão aí do nosso estado, do nosso país. Na praça lá tinha uma placa. Eu fui lá com ela em vida ainda, minha mãe era cadeirante. E eu li nessa placa que algo parecido, gosto de ver um homem orgulhar-se de sua cidade, mas gosto de vê-lo também viver de tal maneira que sua cidade orgulhe-se igualmente dele. E vocês hoje podem sair daqui, para vocês palestrantes, vieram aqui corroborar com o conhecimento de vocês. Eu estou aqui satisfeito, muito, e orgulhoso de homens e mulheres à frente, tentando fazer a diferença, independente de uma Câmara Municipal, independente de uma Câmara Legislativa Estadual, de um Congresso. Homens esses e mulheres estão à frente, que um dia foram voluntários, que devem trazer consigo a missão. Eu estou apenas no meu segundo mandato. Estou aqui com a maior humildade, com sede de conhecimento. Inclusive vocês da área de saúde, meu gabinete é 203, eu sou o primeiro secretário hoje, não pedi para ser. Quero agradecer a confiança do nosso presidente Adécio Ciliano, ao agradecimento do espaço. É o presidente desta casa, um homem que vem fazendo a diferença dia após dia, com uma visão de vanguarda. Essa casa hoje tem dado exemplo para vários segmentos, para várias autarquias, né? E outros segmentos poderiam comprar essa ideia. Mônica, Leite, Eduardo, Renato. Nós temos tirado dinheiro dessa casa para poder ajudar outras autarquias, formando policiais, formando papiloscopistas. Vamos agora credenciar dinheiro para cadeirante da lei seca, comprar aquelas cadeiras que sejam com datas perenes. Vamos comprar também agora próteses lamentavelmente acontece, por falta de exercício. Minha mãe era cadeirante de fêmur, de colo de fêmur para pessoas acima de 40 anos. Mas tudo isso que se falou aqui, economia, matemática e ciências exatas, se fizermos o certo hoje, vamos evitar que o Estado gaste mais com a saúde, com essas pessoas, em leito, em consultas e medicamentos, e também vamos aquecer o mercado de vocês, que não é só com a aula em si, é com a roupa, é com a alimentação, que a pessoa vai se inserindo, vai vendo a melhora e cada vez mais ela vai comprando a ideia e multiplicando a ideia e passando para os seus filhos, seus amigos. Obrigado, me desculpa alongar um pouco, mas é fundamental que passamos nessa tecla. E não esqueça, vamos sair daqui no mínimo com 80% de aproveitamento. Eu vou convidar mais 2 amigos para fazer uso da fala aqui, pelo menos 5 minutos, tá ok? Nosso amigo Marcelo Leite, logo depois do nosso amigo Renato Fifil. Vocês têm até 5 minutos para sair da fala. Como você pediu, pode fazer daí mesmo. Alô, bom dia a todos. Pessoal, só agradecer a presença de todos aqui, parabenizar o deputado pela essa iniciativa. Sou profissional de educação física e fiquei muito honrado quando o subsecretário me chamou para substituí-lo aqui nessa sessão, porque desde 2015, deputado, eu estou na subsecretaria, hoje subsecretaria, antiga Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e tenho visto a profissão ela tentar se organizar. E hoje, com o movimento do DNA, com tantas pessoas de peso da educação física compondo, eu fico orgulhoso como profissional da área. Parabenizar o professor Cossenza pela apresentação, como sempre brilhante, a professora Mônica, elucidativa, e trago a fala aqui do subsecretário quanto a todos os movimentos e instituições que apoiarem os esportes e as atividades físicas, principalmente o profissional de educação física, será bem-vindo na Subsecretaria de Esporte e Lazer. Todos os movimentos e instituições que queiram trabalhar o esporte e a atividade física serão ouvidos e serão trabalhados. E é muito importante quando a gente vê isso na fala do professor Cossenza, que é um movimento dos profissionais para os profissionais, que tenta fazer um resgate da nossa profissão, tenta apresentar propostas para a nossa profissão. Isso não tem preço. Eu trabalho com projeto social e com Vilas Olímpicas há bastante tempo e fico honrado de ver que existem pessoas querendo retribuir aquilo que a profissão fez para a minha profissão, para a profissão de tantos hoje professores universitários. Então, deputado, o que eu tenho para falar é que eu fico muito feliz de ver esse movimento, de ver essa sua iniciativa, de trazer para dentro dessa Casa de Leis pessoas tão importantes e um movimento tão bonito, tão legítimo,
e que se propague, que vire uma onda de profissionais para profissionais e que isso perpetue, que passe de geração para geração e que continue sempre com essa característica do profissional para o profissional. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado, Leite. Convido agora para fazer o da fala o professor de Educação Física, Renato Fufil. Bom dia, deputado. Agradecer pela presença, pelo convite. Eu que sou de Mangaratiba, Costa Verde, né, representando a minha cidade, representando a minha região, né, gostaria de agradecer ao deputado, a todo o gabinete pelo convite. Parabenizar também o professor Eduardo, o líder do movimento DNA, né, pegar um pouco o gancho do professor Marcelo, né, representando o Estado. Acho que todos os movimentos que forem voltados para a educação física, pela atividade física, tem que ser agregado não só pelo Estado, mas por todos os municípios do Rio de Janeiro. Né? A professora Mônica também, parabéns pela palestra. Eu, para quem não sabe, deputado, né, já é conhecido, sou professor de educação física e estou vereador na minha cidade. Né? Agradeço muito pela minha profissão, que desde 2008 sou professor de educação física, pós-graduado, e tenho um orgulho muito grande de dizer que sou professor de educação física. Né? Dentro do meu gabinete, onde eu tenho 7 assessores, 5 são professores de educação física, e não poderia deixar legados dentro do meu município, repetindo Mangaratiba. Né? Esse projeto, essa ação que está acontecendo aqui hoje, né, parabenizo muito o senhor, Vossa Excelência, tá, deputado Marcos Miller, porque dentro do meu gabinete em Mangaratiba eu tento focar em sim, claro, né, na área da educação e focar especificamente na área da educação física também. Né? São 40 leis sancionadas no município pelo prefeito e 28 leis voltadas para a educação física. Uma delas é o que o deputado está fazendo aqui hoje, né, a Lei 1196 de 2017, da Semana de Valorização e Qualificação dos Professores de Educação Física. Então, o que a professora Mônica disse aqui, né, sobre a solução dos problemas, né, da saúde do Estado do Rio de Janeiro, até a nível mundial, está aqui, nós, professores de Educação Física. Então, eu, né, como legislador do município de Mangaratiba, estando aqui na LERJ, eu peço uma salva de palmas a todos os profissionais de educação física do Estado do Rio de Janeiro. Porque, ao meu ver, e acredito que ao ver de vocês também, profissionais, né, de educação física, a solução está com a gente. Né? A gente está na sala de aula, ou a gente está na academia, sempre tem aquele aluno que fala que vai voltar na segunda-feira, né? Professor, na segunda-feira eu estou lá, hein? Eu falo isso porque eu ainda sou professor, tenho 2 matrículas do Estado, né, e continuo, né, como professor mesmo na Câmara de Vereadores. Dou aula na quarta e na quinta-feira no Colégio João Paulo II. Então, assim, eu me orgulho muito, né, de todos os profissionais estarem aqui hoje, nesse dia de hoje. Não é fácil, né, deputado? A nossa profissão hoje, deputado é polícia militar, eu sou professor de educação física. Né, a nossa profissão hoje é estar político, que a gente vem de um legado. Se a gente está, como o deputado falou, a gente não pediu para estar, alguém colocou a gente aqui. Então hoje eu me coloco ao movimento DNA e a todos os movimentos que estejam englobados com a educação física, ao esporte, principalmente com as crianças também. Né, eu estou à disposição dentro do meu município para fazer o que eu puder fazer, tá, professor Eduardo? O que eu puder fazer dentro do meu município, em Angra dos Reis, em Itaguaí também, que é a parte da Costa Verde, para levar esse legado que está sendo feito aqui hoje, pelo deputado Marcos Miller, à Costa Verde, região da Costa Verde. Né? Eu não poderia deixar de parabenizar também o professor Rafael e o professor Gabriel, que fazem as atividades com o deputado Marcos Miller, né, na Baixada. Eu também tenho alguns projetos voltados para a educação infantil
com a educação infantil e com crianças de treinamento funcional na Orla de Mangaratiba, não sei se vocês conhecem, no centro de Mangaratiba, onde Mangaratiba tem 6 distritos, eu moro no centro, e tenho também o projeto Zumba, né, que é feito por profissionais de educação física, entendeu? Foi falado aqui pelos palestrantes, e a gente tem que bater no peito mesmo que essas aulas têm que ser por profissionais de educação física. Eu não aceito dentro do meu município uma pessoa que não seja qualificada, profissional de educação física, ministrar aula dentro do meu município. E acredito que vocês, tem todos os canais, né? Os professores sabem que a gente tem um canal certo para fazer essa denúncia, né? Quando fala sobre morte, dentro de academia, dentro de atividade física, eu tenho certeza que na maioria das vezes que acontece isso, não tem um profissional de educação física ministrando a aula. Então eu sou defensor mesmo da minha classe. Na época que eu vim candidato a vereador, primeira vez vim candidato a vereador em Mangaratiba, né, não me envolvi em política, não sabia muitas coisas sobre política, conheci o deputado Marcos Mille em véspera de eleição, onde me recebeu aqui de braços abertos, sem me conhecer. Falei de todos os projetos que eu fiz de 2008 até 2016, né? Tivemos uma conversa muito boa, né, deputado? E ele falou, pé no chão, com caráter e lealdade à sua profissão e aos seus amigos que colocaram lá. Então, mais uma vez, professor Eduardo, estou à disposição do movimento social DNA, tá bom? Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado. Me lembrei aqui que durante a minha fala eu ia fazer uma colocação e me esqueci. Meu gabinete está aberto, atualmente é o 203, para que vocês, né, aliás, está aberto para o povo como modo geral, com certeza muito carinho, um cafezinho, água gelada, e, como eu falei, com muita humildade, para recebermos ideias de qualquer segmento da saúde, segurança, principalmente hoje no caso de vocês. Quem tiver alguma ideia, possamos fazer algum projeto de lei que venha beneficiar a categoria, né? Aí vou sentar com a minha equipe, vamos ver se não tem visto iniciativa, colocamos nessa casa para ser votado, como ela fez uma colocação, para não ficarmos enxugando gelo. E vou me mobilizar para aprovar. Não posso dizer que vou aprovar, que o voto é democrático, é um colegiado, mas vocês vão ter a certeza que vão ter muito carinho, muito empenho da minha parte, tá ok? E partindo dessa premissa, meu assessor Marquinho nos lembrou aqui, falei aqui para a Mônica que acabamos de criar agora, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado a Semana Estadual de Educação Física e da outras providências. Você agora vai ter uma semana. Vamos protocolar, vai vir a lei, se Deus quiser vai ser aprovado e passar nessa casa. Quero aqui agradecer a presença também do Coronel do Bombeiro, Tarcísio Salles, Coronel do Bombeiro do nosso estado do Rio de Janeiro, Coronel Felipe, meu amigo, faz um trabalho belíssimo na SAMU, do senhor Domi Souza, nosso amigo também corroborou muito para a data de hoje, o nosso trabalho, deputado Gustavo Tutuca, meu amigo, parceiro, um jovem também que faz um brilhante trabalho nesta casa aqui, e também vim aqui agradecer a presença aqui do professor de Educação Física, que muito me honra da minha cidade, professor Prazeres, que há muito tempo vem fazendo também um brilhante trabalho com a nossa cidade. São profissionais como esse que vêm arduamente trabalhando, mas lamentavelmente muitos não compram a sua ideia, até pessoas de segmento ou até homens públicos que não têm essa visão. Gente, finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos, sejam muito bem recebidos nessa casa, reiterar o nosso respeito e admiração aos profissionais da área de educação física. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será realizado aqui atrás no Salão Nobre, Presidente Getúlio Vargas, na entrada principal daqui da casa, tá bom? Tenham todos um bom dia e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. A só da mesa aqui, né? Quer fazer alguma? Pedir a mesa aqui para ficarmos de pé, para efetuarmos aqui uma foto oficial.